Parte da diretoria do Flamengo quer Rogério Ceni como novo treinador. Vamos entender e conhecer o seu modelo de jogo. Domi e suas ideias ficaram para trás, ou não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos novamente falar sobre os possíveis treinadores do Flamengo. Esse cara tá na alça de mira da diretoria, é o nome que a diretoria do Flamengo quer. Para iniciar, informação. A diretoria do Flamengo vai tentar contratar o Rogério Ceni e se tudo der certo, ele será o novo homem, o novo técnico do Flamengo. E por alguns pedidos que eu recebi via Instagram, esses pedidos já para falar sobre o modelo de jogo do Rogério, trazendo um pouquinho daquele material que eu trouxe no início, quando o Flamengo estava em busca do treinador pós Jorge Jesus, então estou trazendo aqui para vocês. Havendo realmente essa confirmação, a gente traz mais detalhado, com mais conteúdos, mas eu acredito que vocês já vão conseguir ter uma ideia desse modelo de jogo do Rogério Ceni, como ele enxerga futebol. Vocês me pediram este vídeo e eu peço para vocês deixarem o like e a inscrição. Você que está passando o canal pela primeira vez, está conhecendo o canal por intermédio deste vídeo, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se e me ajude a fortalecer e crescer ainda mais. Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho esse jogo do Rogério Ceni. Eu pego como base o trabalho dele autoral em frente do Fortaleza, tá? Então tem muitos aspectos e vocês vão ver que há muitas coincidências, tá? Eu não vou classificar o jogo do Rogério Ceni como jogo posicional, que tá na moda, ou jogo funcional. Muitas pessoas estão trazendo, levantando, querendo saber e classificar o jogo, o estilo de jogo dos treinadores, porque o próprio treinador, eu não escutei ainda ele falando sobre qual é o seu estilo de jogo. Então eu não vou aqui classificar, não vou apelidar sobre nenhum dos dois estilos, mas tem muita coisa parecida com o Domi e vocês vão observar quais são esses métodos que ele usa, como ele pensa o jogo. A gente vai observar que o Rogério Ceni trabalha muito com o goleiro. O goleiro trabalha com os pés, ele tem a incumbência de ser esse homem de superioridade, porque o Rogério Ceni pensa futebol em buscar superioridade nas zonas, parecido, né? Então, pois bem, inicia lá atrás com o goleiro que trabalha e faz esse losango. A gente vai observar muitas equipes que trabalham dessa forma, por exemplo, mais à frente, quando eu trazer aquela análise sobre o Racing do BKC, ele também faz isso. Então, abre os dois defensores, traz um volante, ele trabalha no 4-2-3-1, muitas das vezes, tá? Majoritariamente é o 4-2-3-1. Sendo que esses dois volantes, eles vão fazer muito revezamento, a gente vai observar como é essa lógica desse revezamento. Então, é o goleiro trabalhando dentro da área, abriu os dois defensores e trouxe mais um volante para cá. Então são 4 jogadores buscando superioridade nesse confronto contra o Flamengo. Então são 4 contra 3 atacantes do Flamengo. Bom, nesta ilustração, qual é a lógica? Você trabalha com o losango, 4 jogadores e já espeta os dois laterais mais à frente, né? O lateral direito e o lateral esquerdo, para que os dois outros jogadores que trabalham no meio campo trabalhem por dentro e mesma coisa os extremos. Os extremos, o Rogério Ceni tem uma lógica interessante. O Flamengo, se a gente pensar como o Flamengo era do Domi, ele trabalhava nos espaços de velocidade, espaço de força, para ir para o espaço de habilidade. O Rogério Ceni já tem uma lógica um pouco diferente. Ele inicia no espaço de habilidade para já levar para o espaço de força, para o espaço de velocidade. Então os dois extremos eles não trabalham apenas abertos, dando amplitude. A amplitude ela vem com os laterais, eles também trabalham por dentro. Então esse 4-2-3-1, em muitos momentos, ele acaba trabalhando num período de 4-3-3, mas focando nesse início de construção. O que acontece? Quando o adversário levanta as suas linhas num 4-2-3-1, num 4-3-3, o Rogério sempre tenta buscar superioridade já no seu período de construção. Não havendo a necessidade de trazer os laterais, tampouco a dupla de meio-campistas. Apenas um deles, um dos volantes, para assim ter 4 jogadores no início dessa transição. Seguindo nessa fase de construção, chegando próximo aos últimos terços, o que a gente observa? A amplitude, que normalmente trabalha com os laterais, lado esquerdo e lado direito. Os 3 jogadores que trabalham mais à frente entram na área, então a gente vê um trio de jogadores dentro da área, mas é aquela questão, se entra o lateral, o jogador que joga pelo lado direito, o extremo, faz a posição do lateral, jogo de localização. E vem mais próximo o jogador, então tem muito apoio, tem muita numerosidade próximo à área da equipe adversária. Então o Fortaleza, mesmo com a realidade do Fortaleza, com a ambição do Fortaleza, não estou tirando mérito, com todo o respeito ao clube Fortaleza, aos torcedores do Fortaleza. A ambição do Fortaleza é evidente que é diferente da do Flamengo, mas apesar disso, na organização ofensiva, tinha muitas semelhanças com esse time do Flamengo. Atacar com muitos jogadores, ter amplitude, trabalhar de dentro para fora, espaço de habilidade, espaço de força e vice-versa. Então, como a gente observa, né? Muita amplitude e numerosidade na última linha do adversário. Aqui eu retrato nessa ilustração para a gente ter um pouquinho mais de ideia, com as setinhas fica um pouco mais fácil para a gente visualizar. Tem os dois defensores, já conseguiu fazer a transição, os laterais ó, bem abertos, com muita amplitude, os dois volantes ele intercalam muito. Então quando um volante sobe, o outro desce. Assim como na construção, quando eu trouxe lá atrás. Não necessariamente esse volante ele fica entre os zagueiros, tá? Ele também tem a liberdade de se posicionar ao lado dos zagueiros, mas a ideia é ter 3 jogadores
e o goleiro, tá? Seguindo com os extremos, eles também trabalham bastante por dentro, mas fazem o movimento de externo. Então eles iniciam por dentro e vão para fora, né? Que a gente fala do meio espaço e vão para o espaço de força, vão para o espaço de velocidade. E esse segundo, em aspas, segundo atacante, que é um pouco como o Arrascaeta trabalha no Flamengo na organização ofensiva, tem a mesma lógica. Ele tem a flutuação pelo lado direito, tem pelo lado esquerdo, que é nesse 4-2-3-1, não sai muito do que o Flamengo tem feito na organização ofensiva. O Arrascaeta seria, em aspas, um segundo atacante, sobretudo na organização defensiva, que eu vou trazer para vocês, mas na organização ofensiva ele tem a liberdade de flutuar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, apoiar quando fizer uma trinca pelo lado direito de triangulação, de proximidade, então ele tem muita liberdade em movimentos horizontais e também na profundidade. E óbvio, o centroavante. O centroavante, o homem de referência, o homem de retenção, trabalha e dá essa profundidade ao jogo do Rogério Ceni. Então na organização ofensiva, profundidade e amplitude. Agora vamos iniciar a organização defensiva, a tão falada, mal falada, organização defensiva do Domi, como é a do Rogério Ceni. Aí sim, a gente tem que respeitar a realidade do Fortaleza, que se propõe a fazer bloco médio e baixo, não à toa que os números eram bons. O Rogério Ceni conseguiu construir um Fortaleza sólido defensivamente, mas na realidade de bloco médio e baixo. Uma realidade completamente diferente com a qual o Flamengo idealizou errado, sobretudo praticou errado, que era uma marcação média, em raríssimos momentos, mas sobretudo alta. O Rogério Ceni não fazia isso com o Fortaleza. Então a gente vai observar que ele transforma esse 4-2-3-1 no 4-4-2, assim como o Domi fazia, né? 2 jogadores mais à frente, aquele jogador que trabalha atrás, aquele engante, ele trabalha do lado do atacante, então faz uma linha de 2, e aqui a gente vê claramente, né, uma linha com 4 jogadores. Esses 2 jogadores que jogam bem abertos, os extremos, trazer para o Flamengo Bruno Henrique e Everton Ribeiro, eles acompanham até o fundo a possibilidade de profundidade do adversário. Então tem que ter sim esse jogo de solidariedade. E assim que fez muito o Rogério Ceni, sobretudo com o Osvaldo pelo lado esquerdo. Esse retrato fica melhor que é no jogo do Fortaleza. Olha como a linha 2, 4, 4, 1, 4, 4, 2, né? A gente consegue ver claramente jogadores marcando por zona, né? Não tem nenhum jogador marcando individualmente. Aqui, ó, já vão tentar diminuir a zona de pressão. Tem um espaço sim entre linhas, mas tá uma equipe compactada. Mas ó, desde o atacante, o centroavante, que é o Wellington Paulista, até o zagueiro, que a gente pode pegar, eles estão compactos, mas no bloco baixo, né? A gente vê um Fortaleza fazendo um bloco baixo, mas no 4-4-2 que tem essa mudança, essa mutação do 4-2-3-1 para o 4-4-2 no período de organização defensiva. Mais um exemplo desse jogo, em aspas, de solidariedade dos jogadores que jogam aberto. Aqui o Osvaldo, bem aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, se não me engano, é o Edinho, fazendo essa linha com 4 jogadores, mas eles vão exercendo as suas funções de descer quando é necessário, para que essa linha fique um pouco mais compactada. Tem 2 jogadores adversários buscando o entre linhas, mas o Fortaleza vai marcando por zona, como a gente observa, né? Os jogadores estão cada um nos seus, aspas, locais do campo para marcar o adversário, mas com muita solidariedade. E aí vale destacar, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E aqui tem uma outra questão ainda na organização defensiva que é interessante, que também passa por uma identidade do jogo do Fortaleza, sobretudo com a ideia com qual pregou o Rogério Ceni, que a gente vai entender isso aqui. No círculo vermelho, é na organização defensiva, o jogador está tentando fazer a intervenção da jogada e a gente pode chamar esse círculo vermelho de espaço de intervenção. Então ele estaria no epicentro da jogada. Mas o que vale destacar é que, além desse jogador, a gente fala muito no futebol, o jogador da sobra, o jogador da segunda bola, de apoio, são outros jogadores. Então a gente observa que tem mais 3 jogadores do Fortaleza próximo a esse jogador de intervenção, que se chama espaço de ajuda mútua. Então é exatamente isso, a colaboração, a solidariedade desses outros jogadores. Então tem muito isso no time do Rogério Ceni. Perdeu a bola ou quer recuperar a bola no seu campo defensivo, tem um jogador que vai diretamente para buscá-la e outros jogadores, outros companheiros vão tentar ajudar, fazer essa ajuda mútua nesse espaço. Além de terminologia, não vamos focar muito, é o famoso perdeu, pressiona, ajuda do companheiro, diminui espaço, zona da bola. Vamos falar de bola parada defensiva, mais uma das etapas do futebol, né? Lembrando que são 6 etapas: organização ofensiva, defensiva, transição ofensiva, defensiva, bola parada ofensiva e defensiva. E na bola parada defensiva, o que a gente vê o Rogério Ceni organizando a sua equipe é na marcação mista individual e por zona. E como ele faz isso, qual é a lógica? São 4 jogadores marcando individualmente e 3 jogadores marcando por zona. Para a gente ter um parâmetro de outras equipes, ele marca com mais jogadores individualmente do que por zona. Normalmente, as equipes trabalham com 3 jogadores marcando individualmente e 4 por zona. Não há regra, não há certo, não há errado, mas isso é um fato que a gente vê principalmente aqui nesse jogo, que foi no Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará,
ele organizou a equipe marcando 3 jogadores marcando por zona, um deles é o Paulão, que fica próximo à linha da pequena área, e os outros 4 marcando individualmente os jogadores do Ceará. Assim como nessa imagem, escanteio pelo outro lado, fica até um pouco mais claro, né? A gente consegue ver os encaixes de marcação individuais, 4 jogadores marcando individualmente e 3 jogadores, sobretudo próximo à pequena área, à risca da pequena área, entre a marca do pênalti e a pequena área, marcando por zona. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês um pouco desse modelo de jogo do Rogério Ceni, algumas fases do jogo, como ele veio, como ele tem praticado no Fortaleza. Tendo a confirmação, a gente traz ainda mais conteúdo sobre esse novo treinador, esse possível novo treinador do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado e a gente dá opinião se vai dar certo, se não dá, que tipo de aposta. O que é fato é que, se o Flamengo tiver falta próximo à área, bota o treinador que certamente o rendimento vai ser melhor do que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Então é isso, pessoal. Deixo um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.